Bora nós. Gente, legislação empresarial e tributária. O que é isso? Né? O que é o sistema tributário? A gente vai trabalhar hoje, vai entender sobre o sistema tributário nacional. O que é o sistema tributário nacional? É o complexo formado por todos os tributos, legislação e princípios a eles inerentes do nosso país. Quando eu falo toda vez que eu falar em legislação tributária e falar Estado, quando eu falo de Estado, eu estou me referindo ao nosso país. Então, todo o complexo formado por todos os tipos de tributos do nosso país caracteriza-se o sistema tributário nacional, tá certo? A estrutura desse sistema tributário é feita através da Constituição Federal, Código Tributário Nacional, leis federais, leis estaduais, leis municipais e o próprio tributo, né? Então, tudo isso aqui é a estrutura do sistema tributário nacional, tá certo? Então, como é que funciona? Constituição Federal, Código Tributário Nacional, leis federais, leis estaduais, leis municipais e o nosso tributo. O que é tributo? De acordo com o artigo 3º do Código Tributário Nacional, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa imprimir, que não constitua sanção de ato ilícito constituída em lei e em cobrança mediante atividade administrativa plena ou vinculada. Então, tudo aquilo que for caracterizado um valor que a gente possa, que tem que pagar algo por aquilo dali, caracteriza-se um tributo, tá certo? Competência tributária é a habilidade privativa e constitucionalmente atribuída a entes políticos para que este, com base na lei, proceda à instituição da taxa tributária. Então, isso é a competência tributária. Então, qual é a competência tributária do nosso Estado, do nosso governo? No país, o governo federal. Então, isso é de competência tributária, trabalhar e gerenciar o nosso tributo. No Brasil, a competência tributária é estabelecida em leis, né, obedece aos princípios do federalismo, estabelece no que é contribuinte e suscito ao mesmo tempo, em 3 governos distintos, é indelegável, é plena e é facultativa. Então, essa é a competência tributária do nosso país. Né? A atribuição constitucional da competência tributária compreende competência legislativa plena, ressaltando as limitações contidas na Constituição Federal e na Constituição dos Estados, das leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios em que são observantes a lei, né, disposta nessa lei. Eu queria chegar aqui, né, rápido. Eu queria chegar aqui. Qualificação da competência tributária, ela pode ser comum, ela pode ser privativa, residual, cumulativa, especial e ordinária. E aí, a gente vai estudar cada uma dessas competências tributárias. Eu estava falando bem rápido para a gente chegar aí. Né? O que é a competência tributária? O que é a classificação da competência tributária privativa? São aquelas destinadas apenas a determinado ente público, ente político, desculpa. Então, são aquelas competências tributárias diretamente determinadas apenas para ente político, para as pessoas políticas, para situações políticas, tá certo? A comum são aquelas conferidas em todos os entes políticos concomitantes. Todo mundo tem essa classificação tributária comum. A residual é aquela atribuída apenas à União, que pode instituir tributos que não são expressamente previstos na Constituição. A União poderá instituir, mediante a lei complementar dos impostos previstos na lei interior. E a acumulativa, que compete à União em território federal, os impostos estaduais, e se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais ao Distrito Federal cabem também aos impostos municipais. Então, essa cumulativa que compete unicamente à União, de todo o território brasileiro, todo o território nacional, aos estados também, os impostos estaduais, e aos municipais, quando não cabe, quando não forem subdivididos. Então, todos aqueles impostos municipais, por exemplo, quando você vai tirar pagar um imposto na prefeitura, está com esse imposto está relacionado ao município. Pagar um imposto estadual está relacionado ao Estado. Pagar um imposto federal está relacionado ao país. Então, são essas cumulativas. Competência especial que possibilita a instituição de empréstimos compulsórios e contribuições especiais de acordo com
com, o, com a Constituição Federal de 149, né? E aqui eu tenho, gente, o sistema tributário, um quadrozinho para explicar melhor para vocês. Por exemplo, a denominação privada comum, cumulativa, especial, residual extraordinária, e a gente vai subdividir entre tributos e entidades políticas. Então, o que é que está relacionado a cada coisa? Né? Tudo que eu estou falando para vocês, eu vou simplificar nesse quadro. Por exemplo, a privativa, imposto como regra. Quem são as entidades políticas? A União, os estados, o município e o DF, nosso Distrito Federal. Então, todo mundo, né, tem que pagar o imposto como regra, imposto de renda, ITBI, todo tipo de impostos que está relacionado tanto ao município, tanto ao estado quanto à União, são essas entidades políticas. O comum são taxas de contribuição de melhoria, que pode também estar relacionada à União, quando eu falo de União, eu falo do país, aos estados, ao município e ao DF. Acumulativa são impostos em geral, que está relacionado, está diretamente ligada apenas à União e o Distrito Federal. Quando eu falo de União, eu falo do nosso país. Especial, denominação de competência especial, são os empréstimos compulsórios e contribuição especiais. Está relacionada apenas a essa entidade política que é o nosso país, ao nosso Brasil. Tá certo? Brasil com um B maiúsculo. Tá certo? Residual são os impostos de contribuição e contribuição de seguridade social, também está relacionado ao nosso país. E extraordinários são os impostos extraordinários de guerra, que também está relacionado à nossa União. Então, esses são o sistema tributário que a gente precisa entender. A gente precisa entender que... Deixa eu pegar aqui só essa... A gente precisa entender que o sistema tributário nacional está classificado nas competências tributárias privativa, comum, residual, cumulativa, especial e extraordinária, e cada uma está relacionada a uma entidade política. Né? A privativa são os impostos como regra, está relacionada a todas as entidades políticas, tanto o Estado, União, quanto municipal e quanto Distrito Federal, cumulativa, Estado e União, especial, Estado, União também, residual ao país, extraordinário ao país e comum a todos esses outros. União, Estado e DF. Tá certo? Então, esse é basicamente... E que tributo a gente sabe, né? A gente sabe que tributo, né? Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória e moeda cujo valor nela se possa imprimir, que não pode ser ação de ato ilícito. Então, tudo que a gente consiga pagar de impostos caracteriza-se um tributo. Tá certo? Entendido? Sim ou não? Vou parar de gravar mais uma vez para a gente tirar as dúvidas. É porque, na verdade,